É isso aí, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa meditação de hoje, Gênesis capítulo 9. Mas antes, Fernanda, conta aí um pouquinho da sua história, antes e depois de Jesus. Boa noite, meninas. Boa noite. Antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, era uma mulher muito cheia de si, muito autoritária, metida independente e extremamente vazia, infeliz. Se olhassem a rede social de Fernanda, ia ver uma pessoa politicamente correta, sem escândalos, sempre cheia de opinião própria, com opiniões bem definidas, mas que, quando colocava a cabeça no travesseiro, era um verdadeiro inferno, uma pessoa que não dormia, com uma vida mal resolvida sentimentalmente, escrava de sentimentos e de rompantes de temperamentos, e o fato de ser a tal dona da verdade machucava as pessoas. E não achava que machucava. Machucava as pessoas com as tais verdades que ela sustentava como bandeira. Extremamente carente, na verdade. Carente de um afeto familiar descabido, porque eu tinha o afeto, o carinho da minha família, graças a Deus. Minha mãe, com toda dificuldade, sempre fez por mim tudo o que ela podia, eu não podia. Meus irmãos de outro casamento, de outro relacionamento de minha mãe, me acolhiam e cuidavam de mim como se fossem meus pais. Eram os irmãos mais velhos mesmo. Eles são especiais. E era isso. Quem olhasse para mim via uma mulher bem resolvida. Eu não dormia. Se alguém morresse, só de ouvir falar que alguém morreu, eu não dormia. Eu não tinha visões, eu tinha medo da minha sombra. Tinha medo da minha sombra. Era uma vida extremamente vazia. Extremamente vazia. Eu, como muita gente, dizia que tinha fé em Deus, que cria em Deus e que usava Deus no senso comum, né? Mas é isso. Me envolvi em vários relacionamentos que não preenchiam. Era um vazio, assim, sabe, gente? Que eu tive depressão com 21 anos e as sequelas, vou dizer assim, dessa depressão, elas permaneceram ao longo dos anos, me assombrando no sentido de ter ansiedade, arritmia cardíaca, preocupações excessivas, e tremia aqui, tremia. A pessoa vivia tremendo. E a vida vai passando, a gente vai administrando as coisas, a gente vai vivendo com problemas, a gente vai vivendo com as assombrações, a gente vai vivendo com as dores, a gente vai vivendo com a solidão. E a gente está cercado de pessoas, mas, na verdade, a gente é só. Porque no íntimo da gente, a gente se sente só, né? Que não tem algo dentro. E aí eu achava que... Eu nem era daquelas que achava que quando casasse ia passar. Não. Eu achava que quando eu tivesse um filho, a minha vida ia ter mais sentido. E eu passei muito tempo acreditando nisso. Mas o desejo que eu tinha de ter filho, eu tinha medo também. Mas o tempo foi passando e eu fui me envolvendo com vários relacionamentos, com uma dependência emocional muito triste, muito dolorosa para uma mulher, sabe? Você depender do afeto das pessoas é muito, muito ruim para a autoestima de qualquer pessoa. Mas quem olhasse para mim não dizia que eu tinha baixa autoestima, não. Porque eu sabia vestir uma casca muito politicamente correta, muito segura, muito firme. E aí eu passei períodos horríveis, né? Comecei a desenvolver doenças
como é o termo, psicossomáticas, né? Tudo por questões emocionais. E com 2016, mais ou menos, eu já estava noiva do meu atual marido, a gente já estava junto, mas era um relacionamento assim bem difícil, bem complicado, porque eu também não facilitava muito, porque, como eu falei mais cedo, eu era muito controladora, autoritária, e eu achava que as pessoas tinham que fazer as coisas do meu jeito, e, enfim, era uma destruição só. Meu relacionamento, ele tinha a data certa para terminar, para a gente se separar. Nós tentamos casar 2 vezes, e na hora dava tudo errado, e, enfim, estava num nível tão ruim que ele tinha data para terminar. Foi quando a gente recebeu o diagnóstico de um câncer na tireoide, que resgatou não, aflorou aqueles medos, aquele excesso de medo, aquela assombração, pensamentos de morte, sufocamento, uma série de fatores que eu já não tinha paz, e piorou tudo. Então, eu passei para o oposto, eu me calei, eu comecei a viver aquela sombra, aquelas trevas dentro de mim. Era só treva, era só pensamento de morte, organizar, e deixar tudo organizadinho para quando eu fosse morrer, e tudo mais. E aí, quando veio esse problema, nós já tínhamos data para separar, ele decidiu esperar a cirurgia, e foi quando uma amiga minha, eu falei para ela, coloquei ela para da situação, ela me convidou para ir na igreja com ela. Eu que tinha preconceito da placa da igreja, me lembrei que Deus é um só, então eu coloquei o preconceito da igreja de lado e fui buscar renovar, não, mas fortalecer uma fé que eu dizia que tinha, mas que não estava em mim naquele momento. Então eu fui em busca dessa fé, em busca desse Deus, eu fui em busca de ter força, porque eu não tinha força para nada. E na primeira reunião, que foi um domingo pela manhã, eu me lembro exatamente o cantinho do altar que eu estava quando o pastor chamou lá na frente para fazer uma oração. Foi, eu não sei dizer, foi muito bom. Foi muito bom, porque eu que não dormia, meu semblante era de trevas. Quando eu cheguei em casa, meu marido olhou para mim e disse que já no seu primeiro dia que eu fui, quando eu voltei, eu já estava diferente, eu já estava melhor. E aí tinha um propósito, eu continuei uns 3 dias com ela, por causa desse propósito, e fui indo. Aí depois ele foi me levando, eu continuei indo, eu nunca mais parei de ir. Até tomar a decisão de que eu precisava, de fato, me entregar ao Senhor Jesus, a gente fica lá naquele banco, querendo fazer Jesus de garçom, dizendo o que a gente quer, quanto a gente sofre, o quanto a gente precisa, mas a gente esquece, quer dizer, muitas vezes a gente não entende o que ele já nos deu, o que ele está nos oferecendo, é infinitamente superior ao que a gente quer. Eu ali estava cheia de feridas, eu ali estava em trevas, mas eu queria me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, e sofria e chorava, me dê, até entender que eu só precisava me dar para ele, o resto ele fazia. E com 2 meses esse entendimento veio, eu me batizei nas águas e comecei uma nova vida. Com as minhas imperfeições, sim, mas buscando melhorar cada dia, me esvaziar, porque é muito difícil se esvaziar, sabe? Uma das coisas mais difíceis de quem se converte e de quem se batiza, meio sem entender o sacrifício de Cristo, é entender que ela precisa se esvaziar para que ele entre. E esse esvaziamento, a depender da cabeçadura de cada um, pode demorar para a pessoa alcançar esse entendimento. E esse processo de me esvaziar, de pegar aquelas opiniões todas que transbordavam e jogar fora,
pegar toda aquela natureza e buscar emudecer ela, buscar calar, buscar sepultar aquela natureza, até entender o sacrifício do Senhor Jesus levou um tempo. E aí eu comecei a buscar, né, o Espírito Santo, porque eu queria aquilo que o pastor falava, eu queria aquela paz. Eu estava batizada, eu estava nos primeiros meses antes de me batizar, uns 2 meses, eu ainda não dormia. Eu estava ainda na igreja, mas eu ainda não dormia. Eu sufocava, eu ficava na sala assistindo TV na madrugada, ficava sufocando. Aí eu me batizei e continuei ainda com alguns sintomas. Então, assim, eu queria conhecer aquela paz que o pastor falava no altar. Eu queria aquilo para mim. E foi no jejum de Daniel, uma proposta que o Bispo Macedo fez de nós, no carnaval, né, quarta-feira de cinzas, de nós irmos buscar essa paz todos de branco. Foi a minha primeira experiência com Deus. E foi, assim, indiscutível, tá? Nenhuma palavra contra, nem nada vem tirar de mim aquilo que ele me deu naquele dia. Foi a melhor coisa da minha vida. Nenhuma experiência que eu tenha tido nesse meu tempo de vida foi como aquilo que eu vivi. É uma paz que não tem explicação, é uma alegria sem precedente, é uma coisa que você não explica, mas que você quer sair assim, distribuindo, tá? E aquilo para mim foi maravilhoso, maravilhoso. Talvez não explique, mas foi único. E aí eu continuei essa minha caminhada, acreditando que eu já estava cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo e ainda cheia de razão. Aí eu dizia, gente, não, ninguém venha botar dúvida naquele momento. Eu sei o que eu tive com Deus, né? E ainda tive, ao longo do ano, lá, outros momentos, eu e Deus, maravilhosos, mas tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. Eu ainda estava tão cheia de opinião. Eu ainda sofria tanto com algumas questões que, quando você bota na balança, não faz diferença nenhuma na minha salvação, na de ninguém. Aí eu fiz, aí eu continuei buscando, continuei estudando, continuei tentando entender por que tinha algumas coisas que eu não tinha perdido, se a palavra diz que haveria um novo nascimento, eu seria uma nova criatura, e tudo seria novo, por que ainda tinha algumas coisas que eu ainda tinha? E aí eu continuei, né? Porque quem quer de verdade ter vida com Deus, busca. E eu continuei essa busca, lendo a Bíblia, assistindo a muitas pregações, a muitas orientações, às reuniões do altar, e eu entendi que faltavam os frutos, ou que os frutos que eu estava apresentando não estavam tão bons. E aí, Deus também usou a serva aí, né, do jeito dela, para dizer para mim que não, eu não tinha os Deus. Então, foi assim, como puxar o meu tapete, tirar o chão de debaixo dos meus pés e, e dizer, teve um momento que era como se dissesse para mim assim, o que você está fazendo aqui? Tudo que você está fazendo aqui, sabe? Não valeu de nada até agora. E a ideia de aquilo me afastar da presença de Deus, porque aquilo me abalou de uma forma que, ao invés de eu olhar para aquela dor, para aquele momento de desestabilização, eu lembrei que aquilo poderia me tirar da presença de Deus se eu alimentasse aquele sentimento. Então, eu me prostrei com a cara no chão. Eu me prostrei no chão, eu busquei um sentimento ruim, com chateação, com decepção, com tudo que eu tinha. Eu me prostrei e busquei a misericórdia de Deus para a minha vida, para que aquele sentimento não tomasse conta de mim e não me
envenenasse a ponto de tirar da presença de Deus. E aí eu comecei a fazer, a buscar mais, orar muito para me livrar, me limpar daquilo que eu estava sentindo e pensar nas coisas que eu ouvi. Porque tudo é um processo, né? É um processo de você lidar com o que está sentindo, é um processo de você buscar a presença de Deus e se fortalecer, de você meditar nas coisas que ouviu, de você entender essas coisas e buscar mudança. É a reação para a mudança. E nisso aí, graças a Deus, ele fez isso, ele me limpou, me lavou, me trouxe o entendimento que eu busquei, porque ele vê a sinceridade do nosso coração. É por isso que eu digo, esteja no estado que você estiver, se prostre, se jogue, lance sobre ele toda a sua aflição, que ele vai socorrer. E ele me socorreu, e eu entendi o que estava faltando, eu entendi o que precisava fazer, e comecei a buscar essa nova caminhada. E nessa caminhada, eu tive que entender quem eu era, meus limites, minhas fraquezas, e os meus obstáculos, né, que eram os sentimentos. Eu era extremamente emotiva. Eu comecei a desenvolver uma fé emotiva que eu estava colocando Jesus como uma coisa linda, e quando eu comecei a conhecer um pouco mais da palavra, que eu via o Jesus irado e tudo mais, que eu entendi algumas coisas a mais, eu comecei a racionalizar essa minha vida com Deus, a racionalizar a palavra de Deus, racionalizar, usar de fato a fé inteligente, a fé pela palavra, que é o que a gente é capacitado todo dia para exercer, para fazer. Porque uma coisa é você saber a teoria todinha, bonitinha, e outra coisa é você viver essa teoria, tá? É você viver essa fé na prática. E aí, eu continuei a minha busca. Tive, sim, outras experiências com Deus maravilhosas, que eu não tinha dúvida de que eu tinha um relacionamento com Ele, mas faltava o selo. E esse selo veio num propósito feito na igreja, de um casamento. Eu acho que eu nunca me preparei tanto com uma coisa. Eu não sei se eu me preparei igual o meu casamento, o meu marido, mas eu me preparei para aquilo. E o dia, assim... E outra coisa, eu falei mais cedo que eu tinha uma casca de pessoa bem resolvida. Eu me preocupava tanto com o que as pessoas pensavam de mim, que aquilo tirava minha paz, né? Eu entrei na igreja, assim, preocupada com o que os outros iam achar de mim, o que os outros iam falar, o que os outros iam pensar. E você, na presença de Deus, preocupado com a opinião dos outros, é caminho de destruição para você espiritualmente. Então, eu ainda tinha essas questões. O que vão dizer se eu for para lá para frente do altar agora? Então, essas besteiras que Satanás alimenta dentro da gente. E aí, nesse dia, eu falava muito para Deus que eu não queria viver no engano, que o espírito do engano tivesse nenhum tipo de poder sobre mim. Que todo engano... Eu falei isso com o pastor um pouco tempo antes, quando eu disse a ele que eu não iria continuar um processo lá que ele me colocou, porque eu tinha dúvida. E se eu tinha dúvida, eu não ia continuar, porque eu não queria dar espaço ao engano na minha vida, eu não ia viver no engano. Então, essa conversa que eu tive lá atrás com o pastor, eu tinha sempre com Deus, eu não quero viver no engano, eu não quero mais ter dúvida. Então, quando aconteceu o casamento, a reunião do casamento, que começou lindamente com a busca, se vocês se desse, eu descrevia todinha aquela reunião para vocês, do começo até o final, e começou com a busca, eu não vi a reunião passar. Quando ele disse, vem aqui, você que não tem, você que precisa se renovar, um negócio desse. Aí eu disse, eu vou. Só que na hora, né, vem todos os pensamentos de vez na mente da gente, assim, olhe, não está indo ninguém da igreja. Ninguém do grupo, ninguém antigo da igreja está indo, ó. Só tem gente de fora e algumas pessoas assim, que são assim.
E eu respondi. Naquele momento eu respondi: eu não vou viver no engano. E todo engano cai por terra da minha vida agora. Eu vou, não quero saber de ninguém. Foi a resposta que eu dei. Eu não quero saber de ninguém. Aí eu saí da minha cadeira e fui. Se eu disser a vocês, assim, a gente sabe que a questão do sentir, né? A gente não dá muita atenção à palavra sentir para não confundir emoção com experiência. Mas eu digo a vocês que eu não cheguei no altar. Antes mesmo de eu chegar no altar, eu fui abraçada pelo meu pai. Eu recebi um abraço. Você sabe o que você sente quando você é abraçado. Se abraçado pelo abdômen, pelas costas. Você sabe que toca no seu corpo quando você recebe um abraço. Eu fui abraçada. E quando você recebe um abraço apertado, até a sua respiração, não é? Não acontece isso? Não aperta você que sua respiração assim prende um pouco? Pois bem, eu fui abraçada antes de chegar, coisa de 1 metro do altar. O meu pai me abraçou. Ele me aceitou naquele casamento, naquela hora. Não foi depois, não foi na hora de botar aliança. Ele me aceitou antes de eu chegar no altar. Quando eu estava chegando, ele me abraçou. Só que eu não disse a ninguém que eu senti um abraço. E daquele momento em diante, eu já tinha certeza que ele me aceitou. A reunião passou e eu não vi a reunião passar. Foi 1 hora e pouca, eu e ele. Eu não vi a reunião passar. Foi extremamente perfeito, maravilhoso e inexplicável para quem está ouvindo, mas foi uma mudança. A certeza que brota dentro de você, você não sabe explicar, mas você muda, dentro de você muda. Você mudou da água para o vinho? Não, porque o Espírito Santo ele é tão perfeito que ele preserva a sua essência, porque ele nunca vai tirar de nós nossa capacidade de escolha, de discernimento. Mas é outra coisa, é uma paz diferente, é uma alegria diferente, é uma paciência que eu não paciência. Então, depois disso, depois desse momento, é isso que eu ganhei. Paz, alegria verdadeira. Não é alegria que depois você chega em casa, acabou. Alegria inexplicável. Amor pelo próximo. Gente, eu não posso entrar em detalhes, mas eu passei a amar algumas pessoas que é Jesus que faz isso. Eu passei a amar as almas. Teve uma conversa que eu tive com a obreira, justamente por causa dessas dúvidas com relação ao Espírito Santo, que ela escreveu umas listinhas de coisas que quem tem o Espírito Santo tem. Eu fiz assim, meio jarretada. Vamos lá? Quer saber? Tenho nada disso. Tenho nada disso aí. Não tenho paciência, não tenho isso, não tenho nada disso aí. A minha paciência ainda é curta, mas é com o que realmente importa hoje em dia. É como se você se tornasse mais seletivo nas coisas. Se você for perder o sono, que eu não perco sono, né, gente? Eu perco sono, gente, não perco sono. Não, Se dorme você até for demais. perder, exatamente, seria por algo que realmente justifique, mas enfim, ainda não lembro disso ter acontecido. Então, gente, o Espírito Santo, para mim, é vida. É vida. Não é barato. Aquela frase daquele historiador, a graça é de graça, mas não é barato. Eu vivo o sacrifício da minha carne todo dia. Todo dia. Tem dias que eu morro da língua, mas a recompensa não tem preço. Viver com Jesus é outra coisa. É vida. É uma vida que talvez eu falando, ninguém entenda, mas é vida.
Não é vida que acabou todos os meus problemas, entramos no país das maravilhas. Não é isso, mas dentro de mim tem uma paz, uma alegria em circunstâncias que normalmente eu não veria motivo para sorrir. Hoje eu vejo. E eu tenho um motivo para não desistir. Eu tenho um motivo para querer ser melhor amanhã. E um motivo para concluir a jornada, como diz o apóstolo Paulo. É isso. Sacrifique sim. Sacrifique sua carne, sua vontade. Sacrifique sua festa. Sacrifique seu sentimento. Eu tinha uma dependência emocional. Eu quero falar isso porque eu fico muito triste. Eu tinha uma dependência afetiva enorme. Eu achava que era só relacionada ao sexo oposto, mas não, até com minha mãe era isso. E é muito triste você depender do afeto, da expectativa que você cria em cima das pessoas, por melhores que as pessoas sejam. Até sem querer te decepcionar, elas te decepcionam. Então, quando o Espírito Santo ele se revela para você, que você tem experiência com Deus, que você tem, de fato, a comunhão com Deus, você não sente tanto essas necessidades. Você já tem uma outra motivação de vida, você já tem outro desejo de viver, um outro motivo para viver, que é agradar esse Deus. E para agradar esse Deus, você quer ser melhor. E para ser melhor, você sacrifica. E sacrificando, você renova a sua aliança cada dia com Ele, e Ele corresponde. Tá? Eu gostaria de falar muito mais, porque a gente não tem tempo, mas o que eu quero dizer, se alguém que não é da fé chegar a ver isso, é que essa dependência emocional, afetiva, que as mulheres, eu vou falar de mulheres porque aqui tem mulheres, que as mulheres têm nos relacionamentos, ela tem uma capacidade destrutiva enorme. E se toda essa capacidade potencial que a mulher diz que tem, e nós sabemos que tem, mas que é tão discutida hoje em dia, se a gente usar essa racionalidade, que a gente sabe que tem, mas que é só usar, mas que precisa usar, a gente vai entender que é um caminho que não é saudável para a gente. Não é saudável, que tudo que nos machuca, nos magoa, não é positivo. E com isso eu estou dizendo separe, afaste? Não, eu estou dizendo tire o seu coração do ser humano, coloque o seu coração em Jesus. Esse Jesus, ele vai te alimentar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, de todas as formas que você imaginar, de uma maneira que a sabedoria adquirida através dele vai te ensinar a lidar com todas essas questões de uma forma que eu não sofra tanto. E não sofra tanto. Eu tenho amigas que estão, gente, perecendo horrores. E o assustador é que são muitas mulheres estudadas, graduadas, pós-graduadas, modernas, cheias de discurso, cheias de... Né? Como eu era. Exatamente como eu era. E é por causa disso que eu quero falar. Eu era assim. Inteligente, cheia de opinião, cheia de mim, independente, etc. Mas extremamente infeliz, que dependia do afago de alguém, do carinho de um homem. E nada disso me fazia feliz. Ah, meu relacionamento não deu certo, vou largar, vou terminar, arrumo outro. Você arruma outro, tá? Arrume outro. E aí, você vai largar de novo e vai arrumar outro, e outro, e outro. E aí o problema não vai mudar. Porque o problema, muitas vezes, está na gente. O problema, na maioria das vezes, está na gente. E por nós termos o problema, escolhemos errado, conduzimos errado, reagimos errado. E eu vou dizer mais uma coisa. Teve uma fase da minha vida que eu ia virar estatística. Eu ia virar estatística. Eu corri o risco de ser morta por escolhas que eu
Diz que vão enrolando, vão enrolando, vão enrolando. E chega um momento que a pessoa vira estatística. Então, eu falo porque eu fui essa mulher carente, dependente afetivamente, com casca de mulher moderna, mas extremamente infeliz. Jesus cura todas essas feridas, né? Te dá um alimento que você não explica, a paz que você precisa, a sabedoria de ser, desde que você o busque de todo o seu coração e verdade. Se deixar, eu falo até amanhã. Ok, muito bom isso aí, um pouquinho da história da Fernanda. E aí vocês viram que se deixar ela fala até amanhã. E aí o tempo para a gente meditar ficou quase reduzidão. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo, tá certo? Então, Gênesis 9, verso 1. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse. Então, Deus está falando tanto com Noé como com os filhos. Quando ele falou antes com Adão, ele falou só com Adão. Agora, Deus ele está recomeçando a humanidade e ele está fazendo questão de não deixar apenas o Noé, o profeta, à frente da história, mas o Noé e os seus descendentes, eles vão ter compreensão também de tudo que vai ser dito, para que fique muito clara qual é a vontade de Deus, qual é o mandamento de Deus, as ordenanças de Deus, as decisões de Deus. Então, ele está deixando muito claro para que ninguém mais se perca, para que ninguém fale, como a gente viu que aconteceu na história de Adão e Eva. Eva acaba caindo, Adão acaba também seguindo o mau exemplo da esposa, mas Eva realmente não tinha ouvido de Deus o que Adão ouviu. Bom, agora Noé e seus filhos estão ouvindo. Não cita aqui as esposas, e eu imagino que realmente elas não estavam presentes nesse momento, né? Deus estava tendo um particular com os homens, porque eles são os cabeças, tá certo? Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E essa foi uma das primeiras coisas que Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, tanto para os seres viventes, como ele vai falar também depois para o próprio homem. A necessidade de multiplicação das espécies, a necessidade de multiplicação dos seres viventes. Então, Deus dá uma ordem, isso não é nenhuma opção. Se a gente for pensar nos grandes conflitos que temos hoje, né, de ideologias, elas fogem extremamente do padrão de Deus, porque se dependesse de homem com homem, mulher com mulher, se reproduzirem, então a humanidade já tinha sido extinta da mesma forma os animais. Não existe isso com os animais, tá? Então, a vontade de Deus é uma, não muda, e é necessário que ocorra dessa forma, para que haja, né, a longevidade da espécie, a propagação, né, da vida. Então, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Então, o que Deus está querendo dizer é que, por mais que aquele animal seja valente, feroz e muito mais forte do que o homem, ainda assim, o homem estará sujeitando toda a criação. Não importa qual é o animal, o leão, um dos mais ferozes, né, tido como o rei da floresta, o rei dos animais, mas, enfim, ainda assim, o leão vai temer ao homem, ele não vai querer criar confusão com o homem,
Ele vai viver lá no cantinho dele e vai respeitar, né, os limites do homem. Então, Deus está deixando claro que, sim, ele vai continuar dominando tudo, tá? Então, ele já tinha dado essa ordem antes para Adão. Adão, olha, tudo isso aí é teu, pode tomar conta. Então, ele agora está tendo a renovação da humanidade e ele está falando basicamente as mesmas coisas. Se multiplique, Adão não, né? Agora Noé e seus filhos dominem sobre a terra, os animais estão aí para servirem vocês, tá? Vocês podem ter total confiança de que esses animais não vão mexer com vocês. Então, se a gente for observar, qual o animal que preda o ser humano? O animal pode até se defender do ser humano, mas o animal necessariamente ele não preda o ser humano, ele vai predar outros animais. Mas ele não vai ter o ser humano como alvo. Os animais respeitam o ser humano. Pode chegar aquele momento em que ele vai ter que se defender, ele vai se sentir acuado, né, pressionado pelo próprio homem. Quando o homem invade as áreas de matas, por exemplo, né, ali ele está invadindo o habitat de determinadas aves, de determinados mamíferos, né, até mesmo de determinadas plantas, ele invade aquilo ali, determinados insetos, vírus, bactérias, blá, 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 e acaba invadindo aquele espaço, e por conta disso, aqueles animais acabam invadindo o espaço que o homem está ocupando, mas aquele espaço originalmente era dos animais. Então, os animais invadem, mas em princípio não é para predar o homem, né? Ou vocês lembram aí de algum animal que, opa, hoje eu vou caçar um homem, vou caçar uma mulher, vou caçar uma criança? Não, eles não fazem isso, tá? Agora eles podem se defender, a gente vai ver que Deus nem aceita esse negócio nem de animal matar homem. Deus não aceita isso. Enfim, o homem está aqui para dominar sobre a terra. Verso 3: toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Isso aqui me lembrou uns comentários que estavam rolando recentemente sobre os chineses, né? Que tudo que se mexe, aqueles caras comem, né? Uma barata passou voando, eles pegam e comem, nojo, né? Uma lagartixa passou na parede, eles vão pegar e comem. E come vivo, né? Arranca a cabeça, enfim. Então, Deus está dizendo aqui, tudo que se move, né? Isso vos será por alimento, assim como a erva verde, eu vos dei todas as coisas. E aqui, pessoal, lembra que a gente tinha comentado lá na entrada dos animais, na arca, que Deus fala com Noé, olha, tome para si tais animais puros. Não tem um momento que ele chega e fala, tome para si? Eu fiz até essa observação, no sentido de que, como assim ele vai tomar para si? Se o objetivo era que as espécies fossem preservadas para elas mesmas, não necessariamente para o homem, né? E só nesse momento que ele fala dos animais puros, tome para si. Os outros animais, Deus não fala tome para si. Ficava parecendo que, por que para si? Para se alimentar, né? Para usufruir daquele animal de alguma forma, a gente pensa logo em se alimentar. Mas, na verdade, não é só para se alimentar, né? Então, se fosse, por exemplo, uma ovelha, é um animal puro, vai ser só para se alimentar? Não, pode usar a lã da ovelha para poder se aquecer, né? Tem outras utilidades. E aqui nesse momento, o que me parece é que agora que está tendo a autorização de Deus para que o homem possa consumir a carne dos animais. E aí a gente vai ver o seguinte. Volta aí um pouquinho em Gênesis 1, 29. Aí a gente vai ter o seguinte: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. É qualquer erva? Não, é a erva que dá semente. Tem erva que não dá semente. Toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore na qual está o fruto
de uma árvore que produz semente. Para vós será alimento. E aí ele vai falar também, vai aí em Gênesis 3. Gênesis 3, 3, 3. No 3:17, ele vai falar, não era 3:17, não. Deixa eu ver onde é que foi. Foi. Não, era lá no Gênesis primeiro mesmo, gente. Foi mal aí, desculpa, volta lá. Gênesis 1, 29. 29 e da sequência, o 30. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva para alimento. E assim foi. Então, o alimento era a erva. De fato, não eram animais, tá? Então, nem os animais comiam os próprios animais. Aí depois eu lembrei de Milene, que ela fez um comentário, né? Quando toda a carne foi corrompida, né? E aí, quando Deus fala isso, que toda a carne está corrompida, ele não está falando só do homem, ele está falando também dos animais. E aí Milene falou, vai que esses animais estão comendo outros animais. Então, isso pode ter sido também uma forma da própria, dos próprios animais, né, do próprio reino animal, estar se corrompendo diante de toda a maldade dos homens, tá? Então, o homem já poderia estar fazendo isso indevidamente. Vamos lembrar que a linhagem de Caim se desvirtuou e afastou-se completamente de Deus. Eles, inclusive, acabaram se tornando experts em criar animais, em criar gado. A gente vai ver que Abel cria ovelha, mas o outro vai criar gado de todas as espécies. Então, aí vem o boi, vem a ovelha, né? Vem os demais animais que são tidos como gado e que vai servir tanto para abate, né? Para que haja obtenção do couro, da pele, da lã, o leite, né? Então, o animal começa a ser explorado, mas só que provavelmente de uma forma indevida, e lá na linhagem de Caim. Fora isso, sim, a galera era, como Milene falou aí, vegetariana, tá? Inclusive os animais. Eu realmente não consigo imaginar um leão pastando, mas, enfim, era isso que acontecia. Então, volta aí para o capítulo 9, tá? E aí ele vai para o verso 4. Tudo bem, você pode comer agora dos animais, tá certo? Tudo está sobre a sua vontade agora, os homens, né? Podem fazer o que vocês quiserem, mas a carne com sua vida, que é o sangue, não comereis. E aqui ele já faz uma ressalva. Tudo bem, você pode comer a carne, pode matar o animal e pode usufruir dele. Contudo, não use do sangue. Então, primeiro a gente não, eles lá que eu não tenho essa coragem, né? Abate o animal, sangra o animal, deixa-se esvair todo o sangue dele, para que então ele pudesse ser consumido. E quando a gente vê lá os chineses pegam o sangue, negócio chupa na hora, né? E acham aquilo maravilhoso. Eles conseguem realmente comer tudo que se mexe. Fala aí, Fernanda. Eu nunca gostei de carne sangrando, né? Carne crua. Nunca, nunca me interessou, nunca vi com bons olhos. Beleza. Mas quando você entende que você não pode algo, aí começa a crise, né? Eu não tive crise, eu continuei de boa, porque eu nunca gostei daquilo. Aí agora, nessa viagem, a gente entrou num restaurante aí, Metida Besta, e eu não sei porque esse pessoal come carne sangrando, gente, eu não entendo isso. Aí no restaurante Metida Besta, estava lá a plaquinha na mesa dos níveis, dos pontos de carne. Nosso ponto é assim. Eu já tenho na ponta da minha língua o que é que eu gosto. Olha, eu gosto de carne no ponto, nem muito assada que fica seca, nem sangrando. Aí a chefe, era a chefe, mostrou, olha, nosso ponto é assim.
crua. No ponto deles era crua. A mal passada deles deve ter saída do freezer, né? Tão crua. Aí eu olhei e fiz, ó, então eu quero no ponto mais, na categoria no ponto mais, ao ponto mais, beleza. Quando a carne veio lá, aquele negócio todo metido a besta, cheio de frufru, que eu toquei, só fiz enfiar o garfo assim, já cai no sangue da carne, né? Aí eu chamei ela, fiz cheio de delicadeza, que você não pode brigar com esse povo, você não sabe o que eles vão fazer com sua comida lá dentro. Oh, meu amor, por favor, tá sangrando. Ah, tá sangrando. Vou pedir para o meu colega passar novamente. Beleza, de boa. Quando a carne voltou, eu botei no prato e cortei. Quando eu cortei, que eu vi pela segunda vez, aquele sangue tomar meu prato assim, eu fui tomada por uma coisa de dentro para fora, de uma náusea que eu nunca tinha sentido, um nojo daquilo, uma vontade de vomitar. Quando eu vi aquela coisa, eu olhei para ela assim, leva essa carne. Aí ela, eu digo, não, oh, meu amor, não se chateie não, mas leva essa carne. Ela me revirou por dentro, aquela carne me revirou por dentro. O que eu quero dizer com isso é a consciência do pecado. O pecado estava ali no meu prato, entendeu o que eu estou falando? Eu estou dizendo que ali estava posto na minha frente o pecado. Alguém insistindo para eu errar, para eu cometer uma falha. Aquilo me virou por dentro, aquilo me revoltou por dentro. Eu tive uma náusea, uma chateação, uma vontade de vomitar quando eu olhei para aquela carne. Eu disse, leve, leve, por favor. A mulher ficou com a cara desse tamanho. E eu perdi a graça da carne. Perdi a graça. Pois bem, não pode comer do sangue. Aí eu fiquei pensando, eu já tinha pensado nisso outras vezes, quando a gente estava estudando Atos, né? E Atos fala que uma das coisas que eles exigem que a igreja, né? A igreja judaica, né? Exige que a igreja gentílica continue fazendo, é justamente não comer o sangue dos animais, né? E aí eu fui perguntar, né, procurar saber por que o sangue não, por que o sangue não, necessariamente o sangue, por que o sangue não? O sangue é vida, beleza, mas outros órgãos do nosso corpo ainda são mais vida ainda, né? Se, por exemplo, faltar o cérebro, não tem vida. Se faltar o sangue, a gente repõe. Tem sangue que a gente que pode doar, tem inclusive um negócio de um sangue sintético. Bom, você dá um jeito. Mas por que o sangue, né? Por que o sangue? Por que não outra parte do corpo? E vocês talvez tenham o conhecimento de que o sangue, na verdade, ele é um tecido, tá? É como se fosse um órgão. Não tem o fígado? Pronto, fígado, tem o tecido, fígado. Tem a pele, tem os olhos. Esses órgãos, né? Parecem independentes, não saem do lugar, eles são fixos. O olho não sai daqui e vai para o pé, não, tá lá. Mas o sangue é também considerado um órgão, e ele é o único órgão no organismo que viaja o corpo inteiro, a título de conhecimento. A cada 23 segundos, o nosso sangue já rodou o nosso corpo inteiro. A cada 23 segundos. Né? O sangue que saiu daqui do coração já conseguiu rodar o corpo inteiro. Para vocês verem como ele é rápido. E dentro dele, a gente realmente vai ter substâncias, células, a própria água, coisas essenciais para todas as células do corpo. Se houver uma das partes do meu corpo que não receba sangue, aquilo vai entrar em isquemia, né? A gente fala isquemia quando não recebe sangue, e aquelas células elas vão começar a morrer. Por quê? Porque toda a nutrição vem através do sangue. Então, de fato, o sangue é vida. E aí a gente vai pensar o seguinte, quando Deus ele formou o homem, foi lá no barro, formou direitinho, desenhou, ele soprou o fôlego de vida. Será que ele soprou o sangue? E aquela
aquela obra de barro tomou vida e virou um ser vivente, virou uma alma vivente. Não é assim que a gente fala? Então, será que o sangue, ou melhor, a alma, está no sangue? Certo é que se a gente perder todo o sangue, e isso não for reposto de alguma forma, verdade que o corpo vai perder a vida. É uma questão de horas, no máximo horas, né? E se a pessoa morre, a única coisa que atesta que existe vida naquela pessoa é justamente a presença da alma, né? O que dá a sensibilidade para a gente, o que nos faz respirar e tudo mais, respirar o fôlego de vida, mas o que dá a sensibilidade para a gente é justamente a presença da alma. Então, você vai lá e mexe no animal morto, mexe no cadáver humano, não tem nenhuma reação. Mas está escrito na Bíblia que lá no inferno sente dor e range os dentes, porque ainda tem raiva, né? O ranger dos dentes não é porque está sentindo dor, é porque está com raiva, né? E sente a dor, o verme come o tempo inteiro, o fogo não se apaga. Então, a alma continua sentindo. O que dá sensibilidade a esse corpo é a presença da alma. Então, só para a gente ficar aí pensando, matutando, seria de fato a alma o sangue? Bom, enfim, vamos lá. Volta para o texto. Realmente é para voltar para ficar matutando, viu? Tem que É rever esse interessante, negócio aí depois para ficar matutando. é interessante. Aí a gente vai ir para Gênesis capítulo 3. Agora a gente vai ver um, um outro posicionamento. 3, 17. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por sua causa. Com o sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Bom, por que que eu trouxe esse texto aqui? Porque ele está falando mais uma vez que ele vai comer da terra, não vai comer dos animais. É mais uma vez Deus ressaltando que até aqui, pelo menos, não era para se comer os animais. Se vocês têm um entendimento diferente, compartilha aí, viu, pessoal? Mas, enfim. Aí ele fala: espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo, né? Do suor da tua face comerás o pão, e a gente sabe que, ainda que seja pão, seja algo processado, mas vem do trigo, vem da cevada, que é um vegetal. Até tornares a terra, pois dela tu foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tu retornarás. Então, de fato, aqui que está sendo liberado, né, o homem comer da carne. E depois disso aqui, a gente vai começar a perceber que o homem vai começar a ter uma série de problemas que até então não existiam. E talvez realmente esse negócio de comer a carne não seja algo tão bom quanto a gente possa pensar. São outras coisas para a gente pensar, né? Para ficar aí matutando. Mas eu sou carnívora e amo um churrasquinho. Mas enfim, porque antes não podia e a gente tinha uma longevidade de 800, 900 anos, e agora a gente come carne e quando vê está com gastrite, está com o intestino colapsado, está todo podre, não, né, intestino preso e uma série de outros problemas que a ciência hoje já alega que a carne vermelha não é tão boa, né, quanto poderíamos pensar, mas é deliciosa, meu Deus. Primeiro fala a Fernanda, depois fala a Adriana. Fala aí, Fernanda. Eu posso confirmar isso aí que a senhora falou, porque tem um intestino lento, né? E eu fiz um propósito meu aí, período, eu fiz um jejum aí. Caramba,
É impressionante aquela frase que dizem que a gente é o que come no sentido do corpo, né? É impressionante. Eu fiquei à base de legumes, frutas, grãos e água. Tinha suco, café, nada, era água. A bebida era água e nenhum tipo de carne. Enfim, eu fiquei limpinha, limpinha. Sabe que é limpinha? Tudo ficou limpinho, limpinho. Gente, de bebê, sabe aquele negócio de bebê? Não posso falar exatamente, né? Né? Não Tudo de precisa, bebê, mas a gente menos já a pele. entendeu. A gente entendeu. Faz diferença, sem dúvida faz uma diferença. Fala aí, Adriana. Inclusive, os médicos recomendam a gente comer. Adriana, está muito baixo o seu áudio. Não sei o que está acontecendo, não estamos te ouvindo. Peraí, Não sei se está longe de você. agora, tá ouvindo? Muito longe, muito baixo. Bota o fonezinho e fala no microfone. Ai, não Ah, sei, não sei cadê. Cabelo branco, tá ficando velho, eu tô falando. sei não. Tá ouvindo agora? Dá para ouvir, mas tá muito baixo, assim. Parece que você tá muito longe. Parece que você tá em Itacimirim. E agora? Eu desliguei e ativei de novo. Ah, então depois eu falo. Tchau. Bote o microfone, pô. Vá procurar o microfone aí logo. Vá procurar enquanto a gente tá aqui falando. Vá. Ok? Então, enfim, ele chega e fala, tudo bem, você pode comer aí da carne. Fale, Milene, vai, enquanto esperamos a Adriana, pode falar. Eu estava depois pensando também nisso, você está falando sobre a questão da carne e tudo. Se a gente for olhar, um animal tem um sangue, então, se o sangue é vida, há um sacrifício, né? Que o animal, digamos assim, faz para a gente ter o prazer de comer a carne ou para nos dar um sustento, um nutriente e tal. Quando a gente deixa de comer carne, a gente está fazendo um sacrifício também, porque tem o benefício que a carne faz para a gente, também tem um sabor e tal. E aí é a questão do respeito à vida. Então, quando a gente sacrifica por respeito à vida do animal, não tem como a gente não receber um benefício de Deus. Tipo, você vai estar muito melhor, você vai viver mais, ou seu organismo inteiro vai reagir. Claro, é como se estivesse um bônus para a gente. Você está tendo respeito pela vida daquele animal, você está sacrificando, seja lá o que for. Eu admiro quem é vegetariano, eu nunca consegui, eu admiro, eu queria muito, mas eu não consigo. Mas mais a questão do respeito à vida também, nesse sentido, porque foram criaturas criadas por Deus. Deus nos deu o privilégio, liberou, pode comer a carne, só não come com sangue, mas come a carne. Mas se a gente abre mão disso para se alimentar, claro que ele vai dar um bônus para a gente, né? De todo o nosso organismo funcionar melhor, digamos assim, sem a carne, né? Imagino que sim, verdade. Vê aí, Adriana, se agora melhora. E agora, tá escutando? Bom, vá, fale. Tá escutando? Longe, bota aí o negocinho perto da boca. Já tô quase engolindo. Perfeito, agora tá ótimo, pode falar. Mas não engula, só fala. O médico, ele fala que a gente não pode comer carne. Quando eu fiz o meu tratamento, a doutora Maria José, ela suspendeu a carne. Eu fiquei 6 meses sem comer carne. Mas é uma coisa que, se a gente for morrer pelo pecado, a gente já pecou, porque o bicho é bom, viu? Imagina um churrasquinho, uma picanha com capa. Oh, você é doido, cara. Vamos voltar para o texto, tá? Então ele fala aí, mas a carne com a sua vida, que é o sangue, dela não comereis. E aí a gente abre em Levítico 3. E Levítico 3, ele vai falar do que vai ser estabelecido no futuro. Ainda não temos as leis mosaicas, a gente ainda não tem os 10 mandamentos, não existe isso ainda. Toda essa nova humanidade está sendo formada e as leis vão vir depois. Mas o prenúncio delas, Deus já está dizendo aqui agora. Então, essa é uma das leis muito básicas e Deus já está dando essa ordenança. Antes mesmo dele dizer
que essas pessoas têm que adorar ele acima de tudo, antes mesmo, ele já está dando outras ordenanças. Se multiplique, pode se alimentar da carne, mas não do sangue. Então, ele já está dando uma série de ordenanças, não é ainda um compilado, como vai ser depois escrito por Moisés. Mas, para a gente já ir percebendo como é o trabalho de Deus, veja aí em Levítico 3, no verso 17. E aí ele já vai falar assim, todo mundo aí já abriu? Rapidinho aí, né, que é pertinho o livro. Estatuto perpétuo, então, para todo sempre, será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. O que eu faço com a capa da picanha? É o que eu ia te dizer, é o que eu ia falar agora, dona Lília, não pode a Como gordura da assim? picanha, entendeu? Como? Não pode. Vai contra a palavra. Vai contra a palavra. Isso é um absurdo, absurdo. Faz o que agora? Faz o que agora com a gordura da picanha? Espera aí que eu vou te dizer o que você vai fazer. Fique calmo, eu vou te dizer o que você vai fazer. Aí, avance para o capítulo 17. Em Levítico mesmo. Vá para o A 17. pessoa já foi procurar uma saída. Eu não fui procurar uma saída, eu já tenho uma saída, mas vá para o 17. Aí a gente vai ter, a partir do verso 10. Qualquer homem da casa de Israel, entendeu aí minha saída? Qualquer homem da casa de Israel. Homem e mulher também, mas da casa de Israel. Não, eu não sou Israel, eu sou a igreja gentílica. Então, me deixe comer minha carne e minha gordurinha, que tá tudo certo. Agora, quanto aos judeus, tá valendo isso aqui. Até hoje, eles obedecem isso aqui. Tá? Mas a irmã está escolhendo o que vai obedecer. Não, não estou escolhendo, ele está sendo muito claro. Você não sabe ler? Eu vou ler para você de novo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, Israel, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. E esse eliminar aqui, pessoal, é morte mesmo, viu? A gente vai ver, é morte mesmo. Porque É a o bônus, vida... mas não quer o ônus. Hã? Ó, Jacó, olha, não quer o não fez ônus. Israel de jeito nenhum. Vamos continuar, vamos lá. Olha, Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação, em virtude da vida, porque o sangue é vida. E aí, automaticamente, me remete à necessidade de Jesus ter saído de lá dos céus, do meio do templo que há nos céus, do tabernáculo que há nos céus, ele sendo já sumo sacerdote lá nos céus, ele se fazer carne. A gente lembra que o sumo sacerdote ele representa o povo? Lembra isso aí? No sistema levítico, o sumo sacerdote representa o povo. Lá nos céus tem um tabernáculo, o sumo sacerdote é o Senhor Jesus, ele representa o povo, mas para salvar a humanidade ele teve que se fazer carne justamente por causa do sangue que tinha de ser derramado, tá? Então, nesse versículo aqui, isso vai ficando claro. A vida da carne está no sangue, e eu tenho dado esse sangue sobre o altar. Para quê? Para fazer expiação pela vossa alma, porquanto o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel, só repetindo para Fernando ouvir, aos filhos de Israel, não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida
de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será eliminado. Bom, quando essa ordem é dada, né? Opa, Quando os principais da igreja judaica, né? Então aqueles convertidos, né? Os cristãos convertidos, judeus que se tornam cristãos. Quando eles fazem lá o concílio deles, eles falam o seguinte para Paulo: olha, vai lá e guarda essas 3 coisas. Dentre essas 3 coisas que ele tinha que guardar, né? Não comer comida oferecida, não comer do sangue, ele nem fala da gordura, ele fala do sangue, tá certo? E tem o terceiro mandamento, que é qual mesmo, pessoal? Esqueci agora. Tá, esqueci. Mas tem 3 coisas, e então ele realmente fala que não comer do sangue. Então, não comer do sangue, Fernanda, tá valendo. Isso embuchou lá seu estômago, revirou sua natureza, porque sim, é pecado. Mas a gordura não, viu, filha? A gordura só foi lá para eles. Então, vamos voltar agora ao texto. Vamos voltar para o texto, tá? E o que fazer, então, com esse sangue? Coleta? Faz um molho pardo? Não. O sangue tem que ser jogado na terra, tá? Isso aí a gente vai ver. A gente já viu aqui em Levítico, mas abre ainda Deuteronômio, só para a gente fixar mais esse entendimento. Deuteronômio, capítulo 12, no verso 16. 12, 16, que vai estar assim. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Tá? Então, o sangue tem que voltar para a terra. Então, vamos lá. Verso 4, verso 5. Volta aí para o texto, Gênesis 9. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu o requererei. Então, Deus está falando o seguinte, olha, o sangue de vocês, da vida de vocês, eu vou requerer. E olha só o que ele fala. Da mão de todo animal eu requererei. Se o animal matar o homem, Deus vai cobrar o sangue do homem daquele animal. Entendeu? Olha só. E da mão do homem e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Noutras palavras, se um animal matar um ser humano, se outro ser humano matar outro ser humano, Deus vai cobrar esse sangue que foi derramado. Deus não admite que outro tire a vida da criação dele, tirando o fato do homem dominar os animais. Milena falou aí, né? Se a gente respeita a vida animal, vai ter lá seus benefícios, eu concordo plenamente. Mas tem uma brecha aqui que o próprio Deus dá, olha, você pode usar aí da proteína, que vai ser bem legal para vocês, não tem problema nenhum, tá certo? Pode usar. O homem usar o animal, mas o animal matar o homem, ou um homem matar outro homem, isso para Deus é abominação, passível de morte. E aí a gente vai pensar, Deus está permitindo a pena de morte? O que vocês acham? Vamos continuar a leitura aí. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Isso aí não é uma praga. Ele está dando uma ordenança. É mais uma ordenança que ele está dando. Se o homem matar alguém, ele tem que ser morto. E por outro homem. Ele vai ter que ser morto por outro homem. É como se fosse um senso de justiça. E aqui eu fico parada pensando, poxa, mas e se esse homem matou no ímpeto, né, na ira, no momento de raiva, não pensou no que estava fazendo? Será que ele não merecia uma segunda chance? Esse é o nosso pensamento, né, pós-Jesus. Mas, de acordo com Deus, ele está sendo aqui cobrado e sim está sendo liberada a pena de morte. Pode falar aí, Fernanda.
Eu não sei te dizer exatamente onde está. Não sei se é em Levítico. E para esse caso de um assassinato, pelo que hoje chamam de uma coisa, um rompante, levado por uma questão emocional de súbito, né? Está na palavra que essa pessoa vai ser exilado, vai ficar, é como se cumprisse uma sentença longe da comunidade, longe do povo, ele não pode se aproximar, ele vai viver tipo exílio, e ele não será morto nesse caso. Eu só não sei exatamente onde que está. Levítico. Se está Levítico. Levítico. Pronto. Isso quando a gente já tem Levítico. Aqui a gente não tem Levítico. Entendeu? Então, até aqui não existe Levítico, e até aqui Deus não deu essas ordenanças esmiuçadas. O que ele fala é que se o homem matar, ele vai ter que ser morto. Tá? E a gente vai ver em Levítico como é que isso está. Onde foi que eu botei? Não é nem Levítico, é em Êxodo. Abra aí, em Êxodo no capítulo 20. Mas tem Levítico também, se eu não me engano, tem Levítico também. Êxodo 20, no verso 13. Aí vem a ordenança, né? 10 mandamentos. Não matarás. Aí a gente vai para o Êxodo 21. Pula aí uma folhinha. Verso 23. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Se matar, vai morrer. Aí vem a história do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, a lei de Talião. Aí a gente pula para o verso 28. Aí a gente vai ter o seguinte: se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. Aí a gente está falando do animal. Então, Gênesis 9, está falando do animal? Está falando do animal. Olha lá. Êxodo também está falando do animal. E aqui já como um mandamento, como, né, o compilado de regras que os judeus, o povo eleito, o povo separado, deve cumprir. Se um boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado, não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, né? Se o boi já tinha hábito, todo mundo já sabia que esse boi sai matando geral. E o seu dono era disso conhecedor, ele sabia, ele tinha entendimento disso, e não prendeu o seu boi. E o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o dono. Pena de morte. E aqui não tem nem um sentimento, né? Não é nem ele o culpado, vamos dizer assim. O culpado foi o boi, né? O boi perturbado. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate por sua vida tudo que lhe for exigido. Então, tudo bem, eu não vou te matar, mas eu quero sua casa, quero seus filhos, eu quero sua terra e eu quero seus animais também. Pronto, aí você pode continuar vivo. Claro que o cara ia aceitar, né? Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dá-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. O boi vai ter que ser morto. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém... Não, esquece, isso aí já são outros mandamentos. Vamos parar aqui no 32 mesmo. Mas aqui a gente já está vendo que o boi vai ser condenado, o animal vai ser condenado, o dono do animal, sim, também pode ser condenado. Em outras passagens a gente vai ver sobre o não matarás,
que ele vai dizer que, olha, se você matar, então você vai ter que ser morto, vida por vida, tá? Então, quando a gente vê lá nos Estados Unidos a pena de morte, não é uma coisa assim tão perversa, se a gente olhar diante da palavra de Deus. O ruim é se a pessoa perder a salvação. Mas o bacana é que o sistema deles lá ainda dá direito a pessoa receber o padre, o pastor, né, o ministro da palavra de Deus lá, e ele acabar tendo a sua aliança com Deus refeita, e aí ele pode ter direito à salvação. Não direito à vida, mas direito à salvação. O ruim da pena de morte é que, infelizmente, há injustiças, né? Então, nesse ponto, aqui o Brasil e tantas outras nações, eu penso que é mais coerente, por causa das injustiças que existem, entendeu? Mas que o miserável do Lázaro merecia empacotar, merecia, né? E que ele esteja lá onde ele quiser. Então, vamos voltar aqui. Gênesis, capítulo 9. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós, mais uma vez, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A insistência de Deus em que a população cresça. Tem terra para caramba para ser dominada, ele quer ver isso aí sendo desenvolvido. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós. Então, com vocês, 4, e todo o resto da humanidade, eu estou estabelecendo aqui um pacto. E não só com vocês, bacana, com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca e a todo animal da terra, e eu estabelecerei o meu pacto convosco. Deus está estabelecendo o pacto não só com o homem, ele está estabelecendo o pacto com toda a vida. Eu não vou mais destruir a vida dessa forma. E aí ele vai falar: eu estabelecerei meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. A gente sabe que a terra vai ser destruída, mas agora é com fogo. De fato, ele vai cumprir a palavra dele. E Deus disse: este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Então, para todo sempre vai existir um sinal desse pacto que eu faço agora. Já é o segundo pacto que Deus faz, né? O primeiro pacto foi com Noé, e ele fala: meu pacto com vocês vocês vão entrar na arca, eu vou livrá-los do dilúvio. E agora o segundo pacto: olha, vocês agora vão poder crescer, desenvolver, dominar essa terra, e eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio. Segundo pacto. E aqui ele vai acrescentar o pacto um sinal. Eu ponho o meu arco na nuvem. E isso aqui é interessante, porque o arco é dele, não é de Íris. Tá? A gente tinha falado sobre isso, alguma coisinha, na última meditação, que alguém falou: o arco-íris. Não, o arco não é de Íris. Íris era uma deusa grega. Tá? Ela era tida como mensageira entre os deuses e os homens. E ela, como mensageira, ela passava pelos lugares e ela deixava o rastro dela. Qual seria o rastro dela? O arco de Deus. Mentira, o arco de Deus é de Deus. Ele está dizendo aqui: eu ponho o meu arco na nuvem. Né? Ele não está dizendo que é Íris. Então, Íris existe aí, talvez até na sua Bíblia, tá bom? Pode estar escrito dessa forma na sua versão, mas isso já mostra como a palavra de Deus tem sido mexida ao longo de tantas traduções, transcrições, tá certo?
não tira, de qualquer forma, o mérito, o objetivo da palavra. Ele está falando, mesmo que esteja escrito aí arco-íris, ele está falando do arco de Deus. Ele está falando do sinal que Deus deu. Mas o termo íris, não, isso não existe no original. O arco de Deus, arco do céu, arco celeste, arco da nuvem. Mas é arco que não tem nada a ver com íris, tá certo? Essa íris aí foi acrescentada depois com a mistura dos povos, tá? Eu faço uma coisa, Pode. eu não tenho mais, infelizmente, porque me roubaram o celular que eu tinha no celular, certo? Que uma pessoa gravou no Yacht Club aqui da Bahia, entendeu? O arco, né? E ele gravou, ele filmou, e mostrou que o arco é uma aliança. Essa pessoa que, inclusive, eu acredito que ela seja cristã, certo? E mostrou que ele inclusive questiona, não é o arco de Deus, é a aliança que Deus fez com os homens. Mas é muito bonito você ver esse vídeo, porque você vê que o arco-íris, na verdade, ele é uma aliança. Ele é um anel. E, por isso, ele é visto, quando ele é visto de tudo quanto é canto. Se você sai de Itinga, você vê o arco-íris. Se você sai de Itapuã, você vê o arco-íris. Você vê o arco-íris sempre ali. Quando ele aparece, todo mundo vê, entende? Porque ele faz um círculo. Mas, infelizmente, eu perdi esse vídeo, porque me roubaram meu celular e eu tinha esse vídeo. E eu acredito realmente que o que Deus fez foi uma aliança. E que esse arco aí, que ele botou no quarto, né? Eu acho que foi algum problema de tradução que a gente tem, em várias palavras, sabe? Que talvez Deus não tenha dito que botou o arco, certo? E talvez se ele falou, o diabo também, né? Inventou esse arco-íris aí, né? Mas a gente não vai dar atenção, nem dou atenção mais a essas coisas, sabe? Essas contaminações aí, porque senão a gente fica muito, né? Vamos ficar na palavra de Deus. Se nós somos cristãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Eu achei muito bonito esse vídeo, porque mostra que é uma aliança. Eu achei muito bom. É isso mesmo. Mas não seria uma aliança, seria uma semi-aliança, tá? Onde a gente vai ver que parte da aliança, que é o arco-íris, seria a parte de Deus com o homem, né? A parte do pacto que Deus está fazendo com o homem. Bom, e todo pacto tem que ter dois lados, pelo menos dois lados. E a parte de Deus é justamente o que a gente vai chamar de arco, que sim, eu concordo plenamente com a senhora, é uma semi-aliança, porque está só a metade, tá? E a outra metade é justamente a recepção que a gente tem dessa aliança. A outra parte está com a humanidade, na aceitação desse pacto, tá? Esse pacto com Deus. E aí a gente vai ter o sinal perpétuo, e ele fala assim: toda criatura vivente, ou melhor dizendo, versículo 3, me perdoe, eu ponho o meu arco na nuvem. Olha que interessante. Antes do dilúvio, pessoal, não tinha chuvas. Poderia até ter nuvens, porque nem todas as nuvens são de chuva, mas não havia chuva. E sem chuva, nem haveria como ter o arco de Deus, o arco no céu. Porque para que haja o arco, tem que haver chuva. Então, como depois do dilúvio é que começa a ter chuva sobre a terra, aí a gente vai ver que agora, nesse momento, Deus está se aproveitando dessa situação, né, para mostrar que algo mais mudou. Não é só o fato de ele ter um pacto, mas agora ele está ampliando, está acrescentando coisas à humanidade, como, por exemplo, a chuva, né? E aí ele fala, quando eu trouxer, né, versículo 14, e acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, então Deus está no controle dos tempos, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra,
que o arco será visto na nuvem. Acontecerá que o arco será visto na nuvem. E é interessante que em cada ponto que a gente vê, né, esses dias aí teve o arco, e aí cada ponto que uma de nós vimos, se estivermos em pontos diferentes, o arco também vai aparecer diferente, que isso vai depender do nosso ponto de vista, do lugar onde a gente está observando aquele acontecimento. Então, o arco que eu vejo não é o mesmo que vocês veem, tá? Mas isso é interessante porque, como ele está falando, que todo mundo vai ver esse arco. Esse arco vai ficar no céu para todos verem. Mas se eu visse e só fosse possível, do meu ponto de vista, ver o arco, de repente, do seu ponto de vista, não poderia ver. Mas ele é de tal forma que onde você estiver, onde as pessoas estiverem, elas vão ser capazes de ver o arco, né? Vai parecer ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O que você está vendo é só você que está vendo. Ninguém mais está vendo aquilo, a não ser que a pessoa esteja no mesmo lugar que você, tá? Então, é bem interessante que Deus está criando um sinal que realmente é universal. Não tem como alguém dizer, não vi. Não, é para todo mundo ver. Não tem como, certo? A não ser que você não esteja observando, não esteja atento ao céu. Então, e acontecerá quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne. Então, só lembrando, esse pacto, o próprio Deus não está fazendo só com a humanidade, ele está fazendo com toda a carne, ele está fazendo com os animais. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para eu me lembrar, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Um outro pacto que ele vai fazer, que é o pacto dos pactos, quer dizer, o pacto dos pactos é com Jesus, mas o pacto dos pactos, né, o pacto da antiga aliança, antes de Jesus, vai ser o pacto que ele faz com Abraão. E ele vai determinar também que exista um sinal quando ele faz aquele pacto. Alguém lembra qual é o sinal? Ninguém lembra? Fala aí. Como é isso aí, Fernanda? É o quê? Fernanda, isso aí para mim parece outra coisa. A circuncisão. Circuncisão, vai lá. Agora, isso aqui capou, velho. Cortou, capou. Não, circuncisão, é diferente. Fizer essa bolinha ainda ia, né? Cortar, capou, velho. Então, Deus, ele deixa esses sinais para que as pessoas se lembrem. Não precisa ele lembrar. Está aqui falado, né? Tá escrito para que eu me lembre. Mas Deus não precisa lembrar. Não há necessidade disso. Isso, ele é completamente consciente, ele é onisciente. Não tem por que esse negócio, eu lembrei. Não, isso é história. É uma forma, né, de Moisés retratar o sentimento de Deus. A gente falou isso da última vez. É uma forma de Moisés retratar o sentimento de Deus, humanizar o sentimento de Deus. Eu lembrei. Não, mas Deus está lembrado a todo tempo. Mas para que o homem se lembre, olha, está aqui, viu? O arco e a circuncisão. Está aqui, lembrem-se. Eu tenho um pacto com vocês. Agora se lembrem que tem a metade da aliança que vem de vocês. Então, vocês têm que ter essa responsabilidade, esse pacto comigo também. E, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque já vai dando meia-noite, tá? E a gente continua a partir do verso 18, na quinta-feira, tá bom? A gente vai parar por aqui agora. Não vou perguntar para vocês o que ficou para vocês. Vocês não acreditam que ele está chegando agora. Não vamos comentar sobre isso, porque o tempo realmente ficou um pouquinho encurtado, tá? Mas a gente comenta, sim, na quinta-feira sobre todo o capítulo 9. Tá ok? Tá, tadinha. Chegou aí agora. Maiana, você está chegando atrasada, Maiana. Só Deus, viu?
Eu estava sem internet. Eu estou sabendo, estou sabendo. Alguém já entrou em sua defesa aqui. Não me lembro se foi a Adriana, se foi a Andresa, mas alguém já falou em sua defesa aqui. Obrigada aí. Então, ó, estamos terminando agora, Maiana. A gente já vai fazer a oração. A gente parou em Gênesis 19, né? Aí, quinta-feira, a gente retoma a partir do verso 20, beleza? Quem vai fazer a oração agora de finalização? Eu Isis. posso orar? Pode, pronto. Já que Maiana quer, pode orar, Maiana. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, porque embora enfrentando tantas lutas, tantos problemas e inúmeros desafios, dentro de nós habita a certeza de que o Senhor está comigo, que é o Senhor que tem nos feito prevalecer. Obrigada pela palavra, meu Deus, ainda que eu não estivesse aqui, não sei o que foi falado, mas eu tenho certeza que vai ser algo que vai edificar a todos quantos ouvirem esse vídeo depois. Pai, que o teu Espírito continue nos fortalecendo, que o Senhor continue sendo a nossa força, que possamos seguir em frente, meu Pai, não porque somos alguma coisa, mas porque depositamos no Senhor a nossa fé. Temos a certeza de que tudo que fazemos é para engrandecer o seu nome. A glória, meu Pai, é sua. Então, que a nossa vida seja um reverência, Senhor, aqui na terra. Que quem olhar para a gente consiga ver o Senhor. Pai, nos ensina cada dia a ser mais como o Senhor era, como o Senhor é. Fazer, meu Pai, as mesmas coisas que o Senhor fez. Que possamos olhar sempre para Ti e que jamais, meu Pai, jamais a gente venha olhar para trás no sentido de desistir. Que a nossa vida seja, Senhor, para alcançar os sofridos, que a nossa vida seja para edificar o seu nome. Que venhamos ser luz, meu Pai, não só na nossa vida, mas na vida dos outros. Que o Senhor venha nos enviar quantos o Senhor vê que a gente tem a capacidade de salvar, mas que nesse meio termo, meu Pai, nesse meio tempo, a gente não se perca, não deixe o orgulho, a autoconfiança e a autossuficiência tomar conta da gente, porque a gente sabe que a gente não é nada e não queremos ser nada além de seus servos. Que o Senhor venha cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos e até mesmo, meu Deus, daqueles que desejam o nosso mal. Eles só desejam o nosso mal porque não nos conhecem, porque não sabem, meu Pai, a quem servimos e não sabem que a nossa intenção é de salvar, é de dar sabor, porque nós somos, meu Pai, o sal da terra. Então não deixa a gente ser insípido, nos tornar insípido, Senhor. Segura nas nossas mãos e se tiver que fazer alguma, como que eu vou dizer? Se o Senhor tiver que nos chamar a atenção, se o Senhor tiver que nos repreender, nos repreenda, Senhor. E que a gente veja isso como algo para o nosso crescimento. Cuida do nosso coração, meu Pai. Não permita que a gente venha se perder. Não permita, meu Pai, que a gente venha cair no engano, na cegueira espiritual. A nossa meta é evoluir, é estar perto do Senhor cada vez mais. Toma tudo o que diz respeito às nossas vidas. Nós entregamos, meu Pai, tudo o que somos, tudo o que temos e que pretendemos ser em Tuas mãos. Queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, meu Pai, que o Senhor venha nos usar. Que o Senhor nos use, meu Pai, cada vez mais, mas que dentro de nós habite a humildade de saber que é o Senhor através da gente, que as palavras que saírem de nossas bocas venham sair dos seus pensamentos, que a nossa boca esteja ligada nos seus pensamentos, que onde a gente chegar, ali também chegará o Senhor. Então, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha fazer o que o Senhor vê que precisa ser feito. Que o Senhor gaste as nossas vidas na tua obra, no teu serviço. Abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa a tua casa. Abençoa os teus servos, meu Deus, grandiosamente. Toma tudo e todos em tuas mãos. É o que eu te peço. Não nos desampare. Amém e graças a Deus. Amém. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Quinta-feira a gente volta.